Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a cosmovisão bíblica. Mas o que é isso? É a maneira bíblica de enxergar a vida e a realidade. Isso nos ajuda a enfrentar com segurança os enganos no tempo do fim. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Este é o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Que alegria cada semana a gente poder se reencontrar, e conversar e trocar ideias sobre a Palavra de Deus e crescer estudando o texto sagrado. Nós estamos estudando ao longo de toda essa temporada sobre esse tema tão importante e eu tenho sido tão beneficiado com a presença dos meus amigos aqui, que eles têm trazido coisas tão especiais. E eu tenho gratidão a eles e eu vou apresentá-los mais uma vez a vocês, mas eu acho que vocês já estão bem acostumados com eles, né? Aqui à minha direita a professora Anne Guzman, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com todos vocês. Aqui à minha esquerda o pastor Wellington Barbosa, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, pastor Vinícius, uma alegria nós seguirmos juntos nessa caminhada. Legal, e o pastor Alberto Tim, que eu vou ficar lembrando sempre, o autor do nosso guia de estudos. É um privilégio muito grande para a gente ter o senhor conosco. Seja bem-vindo mais uma vez. O privilégio é meu poder compartilhar com vocês e estar em tão boa companhia, não só de nós aqui, mas também daqueles que nos assistem, que é a razão do nosso programa. É verdade. Pastor Tim, por favor, ora para nós. Sim. Eterno Pai que estás nos céus, nesse momento que vamos abrir novamente a Tua Palavra, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito e também uma bênção especial a cada um que estará nos assistindo durante esse episódio, que Tu possas conceder bênçãos a cada um, extensível aos seus queridos também, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente está estudando ao longo dessa temporada o tema tão importante sobre o estado do ser humano na morte e as ameaças dos enganos satânicos tão antigos e que vão se replicando, infelizmente. Então, para que a gente possa estar realmente vacinado contra essas ideias, é bom que a gente conheça bem a visão bíblica a respeito do ser humano, o que a Bíblia ensina sobre isso. Então, nós vamos começar dessa maneira. O tema do nosso encontro é esse. Mas eu vou pedir aqui ao nosso autor, querido que está aqui, para, antes de a gente entrar bem na ideia da cosmovisão bíblica, ou seja, da visão bíblica sobre a realidade do ser humano, que o senhor nos apresente quais são os oponentes ou aquelas ideias que estão aí tentando impedir que a visão bíblica de fato prevaleça na nossa mente. Alguém diz que cada mente é uma sentença. Então, em outras palavras, você vai ver que nós encaramos a realidade, quer dizer, cosmovisão é a forma como nós encaramos, como nós vemos a realidade. E nós temos uma perspectiva. Então, a grande questão é qual é a perspectiva correta que nós entendemos ser a Bíblia, se somos cristãos e vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus e não só da palavra que mais me convém, que eu mais gosto, usando as palavras do próprio Cristo, em Mateus 4:4. Agora, para a gente conhecer melhor as coisas e valorizar, a gente precisa não só de comparação, mas de contraste também, para a gente perceber por que outras pessoas veem de diferentes formas. Lógico, existem inúmeras cosmovisões ou perspectivas. Numa linguagem mais popular, seria mais ou menos como um óculos. Se eu colocar um óculos amarelo, eu vou ver as coisas mais ou menos da perspectiva amarela. Se eu colocar um óculos azul, ou alguma coisa assim, nós, da nossa parte, buscamos a Bíblia como nosso óculos para encarar a realidade. Agora, em termos do tema que nós estamos tratando, que é o dilema da morte e a superação da morte pela ação divina, nós temos, eu creio que, 3 cosmovisões que precisariam ser, pelo menos, mencionadas e que no
nesse livro adicional, no comentário, eu analiso em mais detalhes um pouquinho, embora o capítulo seja pequeno, mas a primeira delas, que nós já falamos inúmeras vezes, mas recapitulando, é a questão do dualismo grego. O dualismo é aquela tendência de separar o corpo material, mal, da alma ou do espírito, como você quiser, que é bom, entre o material e o espiritual. Nós não podemos dizer que o dualismo grego, o pensamento grego foi só negativo, porque foi sobre ele que se desenvolveu a ciência, até onde você separa do todo para analisar uma coisa. O problema é quando você projeta esse pensamento dicotômico ou compartimentalizado, usando um termo um pouquinho mais técnico, para a natureza humana. Aí complica o lado. A outra cosmovisão é o monismo, com origem bastante hindu, oriental, onde você vê tudo como integrado, todas as formas de vida, até como Capra, num dos seus livros em inglês, fala da Web of Life, ou seja, a rede da vida, a rede como você tem da internet, que é tudo interligado, a rede da vida. Então, todas as expressões de vida são semelhantes. E não há uma distinção entre criatura e criador. Então, lembre-se de uma coisa, nós não podemos cair nem para um extremo e nem para o outro. Eu entendo que a visão bíblica, e que vamos considerar nesse bloco agora, né, nessa nossa análise da Bíblia, é diferente, faz uma distinção entre criatura e criador, porque somos indivíduos, nós somos todos irmãos, membros da mesma raça humana, não se fala mais em raças. Há uma raça que é a raça humana, mas com diferentes etnias e culturas. Então, mas há essa distinção, você é um indivíduo. No universo não há ninguém igual a você, embora possa haver pessoas semelhantes a nós, mas sempre haverá essa distinção entre criatura e criador, e somos, como seres humanos, um todo integrado. Não existe uma parte nossa que pode sobreviver conscientemente ao todo. Então, tendo em mente esse conceito que eu creio que é solidamente alicerçado na Bíblia, é que nós vamos continuar a nossa reflexão. Muito bem. A Bíblia deixa claro, né, pastor Wellington, essa ideia integral do ser humano, inclusive em relação à própria personalidade de Jesus em sua encarnação como ser humano. É um texto aí muito emblemático para isso, é Lucas 2:52, né? O texto diz, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então aqui nós temos os elementos da sabedoria, uma referência à questão mental, né? Nós temos a questão da estatura, o físico, e nós temos a questão do crescer diante de Deus, o espiritual, e diante dos homens, o social. De fato, se a gente vai à definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, ela fala a respeito disso, né, que é uma condição, um estado de bem-estar, né, que vai envolver o físico, o mental, o social. Ela não entra nessa questão espiritual, mas ela entra nessa questão emocional. Né? É impossível você dissociar as coisas. E aqui, eu acho que todos nós em algum momento tivemos alguma dor de cabeça, ou estivemos resfriados, né, com uma gripe. Quando você está com gripe, você tem disposição para fazer um exercício físico? Quando você está com gripe, você tem disposição para estudar? Quando você está com gripe, a sua maneira de cantar na igreja ou de ler a Bíblia ocorre da mesma forma? Quando você está doente, você tem vontade de estar com as pessoas numa interação agradável, tomando um lanche, passeando num parque? Então veja, uma coisa que afeta o físico vai afetar todas as demais. Nós falamos de doenças psicossomáticas. O que são as doenças psicossomáticas? São doenças da mente que acabam se manifestando no corpo. Então a pessoa ela tem o estresse e ela começa a ter uma série de manifestações físicas. Né? A pessoa tem uma depressão e ela passa a ter uma percepção diferenciada da religião ou até mesmo de Deus. E nós, como pastores, muitas vezes lidamos com isso.
né? E aí algumas pessoas tratam como se fosse, não, isso é um problema espiritual. Não, é um problema emocional que tem uma implicação na percepção que a pessoa tem a respeito da espiritualidade. Então, essa integralidade do ser humano, ela é ensinada nas Escrituras e ela também é uma evidência de que não existe nenhum tipo de compartimentalização que possa viver além da experiência humana que nós temos encarnados, vamos dizer assim, né, como seres humanos. Então não dá para dividir sabedoria, estatura e graça, ou seja, não dá para dividir a parte intelectual da parte física e da parte espiritual e social. Nós somos um todo integrado. Então esta ideia propagada por aí de que quando a pessoa morre, sai a sua essência, digamos, espiritual associada com o seu intelecto, né? Isso não existe porque o ser humano ele é um todo, né? E a Bíblia vai enfatizar isso, né? Com certeza, a gente sai aí de Cristo, né, do próprio Jesus, e agora a gente vai para o ministério dele. Será que ele tinha várias áreas que ele desenvolvia? Será que ele também proporcionava isso para os outros, né? Então, quando a gente vai lá em Mateus 4, 23, a gente vê ali o que acontecia, o que Jesus fazia para os outros. Então, diz o seguinte, em Mateus 4, 23... Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ok, então aqui a gente tem 3 coisas que Jesus fazia. Então ele ensinava, ele pregava e ele curava. Nossa, então se eu quero ser como Jesus, eu só posso ser pastor, professor, médico ou enfermeiro? Não, isso não quer dizer isso, né? Isso quer dizer quais são as áreas que Jesus, ele ministrava. E então, a gente pode ver também em outros exemplos como ele fazia isso na prática. Por exemplo, quando a gente vai ali para a multiplicação dos pães e dos peixes. Por que ele fez aquilo? Não foi somente para mostrar o milagre. As pessoas estavam ali enquanto ele alimentava espiritualmente. E aí elas já estavam há um tempo e elas estavam como? Com fome. E o que ele faz então? Ele pega e proporciona essa parte o que? Física, que é a fome, sacia a fome. Quando a gente vai ali para outro exemplo, uma cura de um paralítico, ele fala, seus pecados estão perdoados. Ele queria ser o quê? Ele queria andar. Então ele faz a parte ali da cura. E ele associa com o espiritual. Ele vai primeiro, né, ali no espiritual e depois ele proporciona a cura. Então a gente pode ver que se a gente tem que ter ali o modelo de Jesus para a nossa vida, a gente tem que justamente fazer isso. A gente tem que trabalhar todas as áreas, a gente tem que se preocupar com o indivíduo na sua integralidade. Independente da nossa profissão, independente do que nós fazemos, a gente tem que olhar o indivíduo como um todo. Não olhar ele separadamente. O pastor cuida do espiritual, eu sou professor, eu só vou cuidar então aqui do conhecimento. Não, a minha função é trabalhar a integralidade dele. Quando a professora Anny estava comentando, né, a Igreja Adventista ela tem uma visão muito clara a respeito disso. E um dos livros que eu acredito que destaque bem esse conceito seja o Ciência do Bom Viver, a ciência do bom viver, né? Porque envolve todos esses elementos e como o cristão ele pode ser um instrumento nas mãos de Deus para que as pessoas sejam edificadas de maneira integral. Então a mensagem que nós apresentamos não é uma mensagem que somente visa satisfazer a questão espiritual. Não, nós temos uma mensagem que visa satisfazer o espiritual, que visa satisfazer o emocional, que visa satisfazer o físico, que visa satisfazer o social. Essa visão integral de uma mensagem que alcança o ser humano em sua plenitude, que faz com que ele cresça e aproxime a sua experiência com a experiência ideal da parte de Deus, é algo que deve nos motivar como cristãos a pregar um evangelho que tem uma visão do ser humano como um todo. Exatamente. Sabe que isso dá uma dimensão completamente diferente de religião.
Porque para algumas pessoas, religião é orar, ou Cuidar da alma, né? ou rezar o terço, ou ir para a missa, ou para ir para a igreja. Isso é minha religião. Mas, em realidade, se nós consideramos o ser humano como integral, religião não é uma coisa que eu faço na igreja e depois, durante a semana, não mais, porque eu devo viver dignamente todo o período em comunhão com Deus e também com os seres humanos. Agora, essa visão é muito interessante porque em Provérbios você tem um texto nessa direção que você mencionou, 17:22, que diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, hoje a ciência tem enfatizado muito de como o estado emocional da pessoa influencia o lado físico. Por exemplo, pessoas que têm, você tem a questão do câncer, você tem N diferentes razões que podem levar, dependendo do tipo de câncer, mas muitos deles também são pessoas que ficaram por um longo período de tempo emocionalmente para baixo, por um trauma muito grande e que pode influenciar. Então, esse lado é muito importante, de ver o ser humano dessa maneira. Você pode ser um especialista, não tem nenhum problema, mas sem perder de vista o todo. Exatamente, essas especialidades aí, elas se agrupam, né, para atender o ser humano de forma integral, né? Que bênção estudar a palavra de Deus. Eu estou aqui aprendendo muito, eu espero que você também esteja gostando. Eu quero mostrar para você este material que é uma grande bênção, que tem abençoado a nossa vida, a nossa família há muitos anos, que é o nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina. Bom, aqui você encontra um estudo sistemático da palavra de Deus que vai descer como um maná de Deus a cada dia na sua casa, na sua família, para te ajudar a se aproximar de Jesus. Como é que faz para adquirir esse material? É muito fácil, é só acessar cpb.com.br. O nosso programa vai para um rápido intervalo. Não vai embora não, continua conosco, que a gente volta já já. E a mente, pastor Wellington, porque há uma preocupação muito clara. A gente falou bastante do corpo aqui, mas a mente precisa ser recheada ou assim, permeada com a palavra de Deus, né? Eu gosto muito de Romanos 12:2, porque o apóstolo Paulo ele escreve assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós começamos o programa falando a respeito da definição de cosmovisão, né? Então, uma lente conceitual com a qual eu posso ver o mundo, através da qual eu vejo o mundo. Como nós percebemos o mundo? A partir da mente. Então, o trabalho de transformação, ele precisa ocorrer na mente para que as nossas ações e as nossas percepções, elas estejam em conformidade com aquilo que se encontra na vontade de Deus. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia. E eu tenho uma dica muito especial para você, que são os comentários inspirados da autora norte-americana Ellen White sobre os nossos temas aqui do nosso guia de estudos. E está aqui na minha mão, eu recomendo que você tenha. Nós estamos chegando quase no fim dessa temporada, mas ainda dá tempo de você adquirir o seu, para você ter na sua biblioteca e se aprofundar nesse tema que é tão importante, que nós estamos estudando ao longo de todo esse trimestre. Se você deseja adquirir este e outros materiais da querida Casa Publicadora Brasileira, é só acessar cpb.com.br. No programa de hoje, nós estamos falando sobre a importância da visão bíblica sobre a realidade e no bloco anterior, nós vimos que Jesus é um modelo de integralidade, ou seja, Jesus, como ser humano, é semelhante a nós, um ser preocupado ou constituído, melhor dizendo, né, de mente, do corpo e também das suas interações sociais e também do aspecto espiritual do relacionamento com o Pai, que é Deus. E nós precisamos também entender que somos constituídos desta maneira. Nós vamos continuar conversando aqui, pastor Tim, porque embora a Bíblia enfatize tanto esse aspecto, mas existe muita ideia oposta e diferente disso por aí, né? Exatamente.
Tratando do corpo humano, nós temos diferentes maneiras de encarar a pessoa e o corpo também. No dualismo grego, na filosofia, o corpo é a prisão da alma. E, em outras palavras, o material é mau, ou não é tão bom. Agora, o mundo superior das ideias e da filosofia, esse é bom. Então, há uma dicotomia, uma separação, uma distinção entre o corpo e a alma ou o espírito. Mas, nesse caso, eu não preciso me preocupar muito com o meu corpo, conquanto que eu mantenha a minha mente no devido lugar. Só que isso rompe com a integralidade do ser humano. Por outro lado, eu posso me fascinar tanto com o funcionamento do meu corpo, que eu posso acabar caindo no panteísmo, pananteísmo, ou seja lá o que você quiser, ou essa visão que tem, onde que acaba divinizando o corpo humano. Nesse caso, eu digo, caramba, como funciona? Sabe que não existe no mundo que a gente saiba algo tão complexo como o cérebro humano. E há estudos nesse sentido, por exemplo, tem o projeto da mente humana, ou do cérebro humano da Europa, que considera até o estudo do DNA como sendo uma brincadeirinha de criança, né? Porque é algo muito mais complexo. Toda a tecnologia desenvolvida no mundo teve mentes humanas trabalhando em cima disso. Lógico, Deus pode dirigir a história aqui e ali, mas tem esse lado. Então eu posso imaginar que a pessoa mais simples, o seu corpo com todos os sistemas, com a complexidade do cérebro, é uma coisa que não pode ser algo simples assim. E tem um ponto, há muitos anos, isso é uma coisa bem simplesinha, eu li um artigo na revista A Veja que falava sobre o cérebro humano. E ali dizia o seguinte, vamos supor que a gente conseguisse isolar o meu cérebro hoje. Ok, para análise eu conseguisse compreender o mistério da mente humana. Quando eu chegasse à compreensão do meu cérebro isolado nesse momento, o meu cérebro já assumiu outras configurações bem ali e tal. Então é um caminho infinito. Cuidado com qualquer uma dessas visões, porque nós somos a criatura de Deus, mas não temos um corpo mau ou um corpo que possa funcionar por sua conta ali, de alguma maneira dissociada do lado espiritual, seja lá como for, e por outro lado não podemos nos divinizar. Há um limite, somos maravilhosos, como diz o Salmo 139 ali, eu fui criado de maneira tão extraordinária, mas não se divinize, por favor. Quando você estava falando aí sobre esses dois opostos, né, essas duas visões ou diferentes, a primeira, o dualismo, né, que encara o corpo como algo negativo e as ideias como algo melhor e positivo, e o outro, que é esse monismo ou até esse panteísmo que enxerga o corpo como algo extraordinário e que chega a divinizar o próprio ser humano. Fiquei pensando que às vezes existem desdobramentos até inconscientes dessas ideias, né? Por exemplo, nessa questão aí do corpo como algo ruim ou para o qual você não precisa se preocupar muito, é apenas com a sua mente ou com a sua religião, propostas religiosas que vão enfatizar apenas esse lado aí da fé, não é? E tal, e das orações apenas, e da vida devocional do indivíduo, isso desconectado com o corpo. É interessante a gente perceber a ênfase bíblica, e aqui por que não dizer, da própria mensagem adventista do sétimo dia, que vai alcançar o ser humano como um todo, preocupado, por exemplo, em expor às pessoas as leis dietéticas que estão na Bíblia e que estão em vigência, aquilo que você não deveria comer porque Deus prescreveu para não comer, aquilo que está autorizado para você comer. Não é apenas uma questão estritamente espiritual, é uma questão integral do ser humano, né? Então, é importante a gente observar esse lado. Cuidado com propostas religiosas que descartam preocupações que envolvem a sua saúde, seu corpo. Deus se preocupa com você de maneira integral. Do outro lado,
Agora a gente vê na sociedade, por exemplo, um culto ao corpo, né? Exagerado. A gente vê, por exemplo, a gente abre redes sociais como o Instagram, Facebook, nós vemos as pessoas expondo os resultados aí do seu trabalho, especialmente enfatizando o aspecto estético, né? E se divinizando ali, né? Nós vivemos num tempo bastante egolátrico, né? De idolatria do próprio eu, do próprio ego, enfatizando aspectos da vaidade. Então nós temos que cuidar, nem um extremo, nem o outro. Vamos cuidar da nossa saúde, não tem problema de você ser bonito, Deus criou você ser bonito mesmo e tal, mas cuidado para você não desequilibrar essas questões. Você é um ser integral. E a Bíblia deixa muito claro isso, né, professora Anne? Eu estou sempre aqui na Bíblia, né? Que bom, né? Eu estou nessa parte ali, né? Mas realmente, a Bíblia ela também nos fala a respeito do nosso corpo. Não só nessa integralidade, mas por que a gente tem que cuidar também? A gente já viu essa parte, né, que nós somos seres indivisíveis, e agora a gente vai aqui na palavra de Deus ver também um pouquinho por que a gente tem que cuidar dele, né? Então, 1 Coríntios 6,19, começa o texto assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu achei muito interessante esse texto, porque primeiro ele já faz uma conexão entre o corpo, né? Essa parte do corpo e o espiritual, porque nosso corpo, ele é santuário de quem? Do Espírito Santo. E santuário, na Bíblia, ela tem um significado muito importante, né? O santuário, ele é um local sagrado, um local de habitação, um local sagrado. E quem é esse ser sagrado que habita em nós? O Espírito Santo. Então, qualquer coisa que você venha fazer para o seu corpo, você está diretamente fazendo o quê? Afetando, vamos dizer assim, o santuário do Espírito Santo, que é divino, né? Deus, Espírito Santo, é Deus. E aí, o texto ainda continua dizendo que nós não somos de nós mesmos. Ou seja, nós temos que cuidar do nosso corpo, nós somos mordomos do nosso corpo, porque ele não pertence a nós. Ele é uma criação divina, nós fomos criados por Deus, né? Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então, nós realmente precisamos cuidar do nosso corpo. E em 1 Coríntios 10:31 também fala que nós somos o quê? O corpo de Cristo. Então, essa ideia aqui que nós temos da necessidade de nós cuidarmos do nosso corpo, porque através de nós habita o Espírito Santo. Sabe que a ideia de santuário está muito associada com o conceito de morada, de casa, então, né? De habitação. Então, a gente gosta de habitar em locais limpinhos, né, cheirosos, higiênicos e tudo. E acho que esse conceito a gente pode pensar aqui no Espírito Santo que quer habitar em nós. Por isso a gente tem que cuidar do nosso corpo, não é? Comer aquilo que é apropriado, cuidar também com as questões que envolvem aquilo, com os prazeres do corpo. Veja, Deus criou o prazer e normatizou isso para o ser humano, não é? Agora, se eu achar que eu posso fazer qualquer coisa com o meu corpo, eu estou desconsiderando que o morador essencial do meu corpo, que é Deus na pessoa do Espírito Santo, ele não vai gostar de habitar ali porque aquilo é incompatível, algumas coisas são incompatíveis com aquilo que ele gosta e prescreveu, né? Com certeza, esse texto também é totalmente, Paulo escreve contra a imoralidade. Contra a imoralidade sexual que é praticada no corpo. Porque exatamente a pressuposição dos leitores originais é que eles poderiam fazer qualquer coisa no corpo porque o corpo estava dissociado com a sua espiritualidade. Não, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, está tudo certo, mas a minha mente, o meu coração está com Deus. Não existe isso. O coração está com Deus, se o coração e a mente está com Deus, o corpo também tem que estar. E nós vemos isso hoje em dia, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu sou de Jesus, né? E aí você olha para ela e fala, mas não está muito compatível, né? Nós também temos que refletir a Cristo, né? Exatamente. Em todos os sentidos. Não importa apenas ser, mas tem que parecer também. Então, exatamente nesse sentido, a ideia de que o que interessa é o meu interior, não é o meu exterior, não. Interessa tudo. Exato.
Exatamente. E a mente, pastor Wellington, porque há uma preocupação muito clara. A gente falou bastante do corpo aqui, mas a mente precisa ser recheada ou assim, permeada com a palavra de Deus, né? Eu gosto muito de Romanos 12, 2, porque o apóstolo Paulo ele escreve assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós começamos o programa falando a respeito da definição de cosmovisão, né? Então, uma lente conceitual com a qual eu posso ver o mundo, através da qual eu vejo o mundo. Como nós percebemos o mundo? A partir da mente. Então, o trabalho de transformação, ele precisa ocorrer na mente para que as nossas ações e as nossas percepções, elas estejam em conformidade com aquilo que se encontra na vontade de Deus. O apóstolo Paulo ele diz, e não vos conformeis com este século. O verbo conformar, ele pode ser entendido a partir daquela perspectiva da resignação. Eu me conformei com tal situação, então eu me resignei diante daquela situação. Ou a ideia da conformação no sentido de assumir forma. E aqui é o sentido que o apóstolo Paulo está mencionando. Não permitam que a mente de vocês assuma a forma do pensamento do mundo, deste século, daqueles que estão afastados da vontade de Deus. Pelo contrário, permitam que Deus renove a mente de vocês, para que vocês experimentem a vontade dele. Tem um detalhe, sabe que a tradução, a mensagem, né, coloca um ponto assim: não permitam que a cultura de vocês roubem o seu compromisso, a sua identidade espiritual. E é uma paráfrase interessante desse texto. Vejam que o mesmo apóstolo Paulo vai escrever em Colossenses capítulo 3, verso 2, o seguinte: pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Então, existe uma lei que é invariável. A lei de que eu sou transformado a partir daquilo que eu contemplo. Então, tudo aquilo que eu contemplo me transforma. Eu me lembro quando eu era adolescente, jovem, e eu fazia parte do Clube de Desbravadores, que é um projeto da Igreja Adventista voltado para garotos, né, garotos e garotas de 10 a 15 anos, e depois que você atinge uma determinada idade, acima dos 15 anos, você pode ser um conselheiro. E naquela época eu tinha o costume de usar o boné com a aba virada para trás. Coisa de menino, de adolescente, jovem. E quando eu me dei conta, toda a unidade que eu cuidava de garotos, todos eles usavam boné com a aba para trás. E eu nunca falei para eles fazerem isso. Então, a maneira como nós contemplamos, aquilo que nós contemplamos nos transforma. Quando a gente pensa nas coisas do alto, essas coisas do alto, elas vão começar a moldar a maneira como nós enxergamos e como nós agimos. Agora veja, algumas pessoas têm a ideia de que essa intervenção de Deus, essa transformação, ela não implica qualquer tipo de esforço nosso para que haja uma mudança de comportamento. O mesmo apóstolo Paulo que diz, em Colossenses 3, verso 2, pensai nas coisas do alto, vai dizer no verso 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então veja que aqui nós temos uma luta intencional, né? Você deve pensar naquilo que vem do alto, mas você também deve agir para que a sua natureza terrena seja sufocada. Num outro texto ele diz assim, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Veja, esmurrar o corpo não é uma atitude que você toma de maneira tranquila, sem nenhum tipo de esforço. Não, é algo que implica luta, que implica decisão, que implica perseverança. Então, algumas pessoas esperam que na sua relação espiritual, olha, eu orei, eu li a Bíblia, não preciso fazer mais nada, agora Deus faz o resto. Não, Deus ele vai transformando a nossa mente, Deus ele vai colocando princípios puros no nosso coração. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses que nós devemos encher a nossa mente do quê? Daquilo que é bom, agradável, né? Daquilo que é de boa fama, isso deve encher o nosso pensamento. Então, ao enchermos a nossa mente com coisas espirituais e trabalharmos de maneira intencional para nos alimentarmos disso e para propagarmos isso, nós vamos passando por um processo de transformação que é gradativo, né? Todos nós aqui temos as nossas lutas, né? Todo ser humano tem as suas lutas, e quando nós nos deparamos com a verdade bíblica e nós nos tornamos conscientes, mediante o poder do Espírito Santo, para transformar isso na nossa vida, essa luta intencional nos ajuda dia a dia a crescer e dessa maneira, então, ser cada vez mais semelhantes a Jesus. Veja que o texto de Romanos 12, versos 1 a 3, que você citou, ele é muito rico, porque aqui fala de culto racional
E o culto racional é o culto que você pratica com a sua mente, mas o verso 1 diz, apresentai os vossos corpos como sacrifício agradável a Deus. Veja que a ideia associada aí, Deus, ele quer controlar nosso ser integralmente a partir da nossa mente, e aí o nosso corpo vai refletir isso, as nossas ações, e a nossa não conformação com a cultura secular vai ser uma realidade. Agora, se a gente não está exposto ao culto racional, que é o conhecimento da palavra de Deus, a cultura vai nos absorver e o nosso corpo vai refletir essas decisões. Pastor Vinícius, só um detalhezinho, pastor, só lembrando, coisa muito rápida. Como pastor, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos como deixar de fumar, que é uma iniciativa da Igreja Adventista para ajudar as pessoas a deixar de fumar. Um dos princípios para a pessoa deixar de fumar é evitar os lugares que estimulem o vício. Exatamente. Então, se eu não evitar, inevitavelmente, eu vou acabar caindo naquilo. É muito importante, muito interessante estudar a palavra de Deus. Eu espero que você também esteja gostando e esteja sendo beneficiado, Nosso programa vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. O ser humano, se falava o homem, mas hoje com a linguagem mais inclusiva, o ser humano é aquilo que ele pensa. Então tudo mais depende do nosso quartel-general, que é o nosso pensamento, até a nossa comunhão com Deus. Embora o corpo seja o templo do Espírito Santo, a mente é que comanda tudo. Até a dor. A infecção pode estar lá no meu pé, mas eu sinto qual é o alarme ou que faz eu sentir essa dor como um alarme. É a mente. Estamos de volta para estudar a palavra de Deus. E a cada semana aqui a gente está falando sobre este livro aqui tão importante que foi lançado para acompanhar o nosso guia de estudos. E você já sabe, este livro foi escrito pelo pastor Alberto Tim. Bom, como ele está aqui, nós vamos conversar com ele sobre o livro, Pastor Tim, qual foi o capítulo que o senhor mais gostou de escrever deste material aqui? Essa é uma pergunta difícil, porque toda vez que você me pergunta qual a sua comida predileta ou qual é isso e aquilo, eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu gosto de muita coisa. Mas, se eu fosse, quem sabe, pensar um deles, o capítulo que realmente a mim me tocou muito foi o capítulo 6. Ele morreu por nós. Okay. Porque tudo mais depende do que Cristo fez por nós. E isso é algo impressionante, Você acompanhar toda a trajetória de Cristo e a vitória, como tanto dependia de tão pouco, ali na hora, Praticamente a história do universo seria outra se Jesus não alcançasse a vitória. E aquilo ali, ver Jesus caminhando ali, e lógico, tanto na lição quanto no livro ou no nosso guia de estudos, você coloca a essência daquilo, Mas um dos textos que mais me chamou a atenção, e eu gastei muito tempo para encontrar, porque eu sempre trabalho com fontes originais, encontrar aquele texto de Plummer, que o que segurou Jesus na cruz não foram os cravos, mas o seu ardente desejo de nos salvar. Isso é tocante, Muito bonito. O pastor Tim falou que sempre trabalha com os originais. Isso é uma estratégia de um pesquisador de verdade mesmo. Ele não se contenta, por exemplo, em ler traduções de materiais. Quando está fazendo pesquisa, ele procura as fontes originais. Esses dias estava me dizendo até que procurou uma fonte em latim e teve que traduzir do latim para poder citar, acho que na lição ou num livro aqui. Foi num outro livro que eu escrevi, mas esse é o ponto. A gente tem que trabalhar sempre com fontes originais, e é uma fraqueza citar um autor via outro, ou retraduzir uma tradução. Então, academicamente falando, a gente tem que ser honesto nesse lado, Então, nesse livro aqui, você vai encontrar fontes originais. Pode ter certeza que aqui o pastor Tim pesquisou profundamente e nos presenteou com essa pesquisa tão especial. Então, você já sabe, para adquirir é cpb.com.br. Pastor Tim, vamos continuar contigo. No bloco anterior a gente estava falando sobre a questão da mente, Como é importante, o pastor Hélio estava falando sobre Romanos 12, nós comentamos também da importância da mente ser enriquecida com a palavra de Deus para que o nosso corpo e a nossa vida como um todo possa refletir
aquilo que Deus deseja. Você tem mais coisa para falar sobre isso? Esse tema é muito importante porque, como se diz, o ser humano, se falava o homem, né? Mas hoje, com a linguagem mais inclusiva, o ser humano é aquilo que ele pensa. Então, tudo mais depende do nosso quartel-general, que é o nosso pensamento, até a nossa comunhão com Deus. Embora o corpo seja o templo do Espírito Santo, a mente é que comanda tudo. Até a dor. A infecção pode estar lá no meu pé, mas eu sinto qual é o alarme ou que faz eu sentir essa dor como um alarme. É a mente. Agora, é muito interessante uma coisa que nós não tocamos muito. Há um contraste marcante não só com o dualismo, mas com o humanismo também. Porque dentro do humanismo, eu sou a solução para os meus problemas. E símbolo de maturidade significa autossuficiência. A criança quando nasce, é tão dependente da mãe e dos pais, mas ela pode até cair, né? Levar um tombo aqui, outro ali e tal, mas seria vergonhoso nós, como adultos, cairmos, né? Até a turma ri disso ali, porque espera-se que você já não tenha mais essas limitações da infância. Então, o símbolo de maturidade é que eu seja autossuficiente. Logicamente, me preocupar socialmente, mas ter a minha individualidade. Mas em termos de religião bíblica, a religião bíblica não é humanista nesse sentido, mas ela nos leva a uma maior dependência. A maturidade espiritual significa cada vez mais dependência de Deus. E não independência dele, mas dependência dele. Até a tal ponto que nós chegamos a pensar como Cristo pensava. Não que estamos sendo divinizados, mas no início a minha vontade e a vontade de Deus são tão distintas, separadas. Eu posso reler a palavra de Deus da minha perspectiva, como muita gente faz, mas isso não é religião. Isso é um falso sacrifício que eu estou trazendo ali, usando a linguagem ritual da Bíblia. Mas eu devo cada vez me afinar mais ao ponto de chegar a esse ideal que em 1 Coríntios 2,16 diz: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A tal ponto que a minha vontade está tão afinada com a de Deus, revelada em sua palavra, que não há mais aquela tensão inicial, né? Sabe que a promessa da nova aliança é de escrever a lei de Deus em nosso coração, né? E nesse sentido, então, a maturidade cristã está associada com o conceito de autonomia. E o significado dessa palavra etimológica é ter a lei dentro de si. Autônomo é aquele que não precisa de outro para dizer para ele aquilo que ele tem que fazer, mas ele já internalizou aquilo que precisa fazer. E nesse sentido, é Deus quem vai lá e escreve no nosso coração, e ele fica na pessoa do Espírito Santo, à medida que nós permitimos, nos ajudando a viver aquilo que ele já escreveu aqui, né? Então, essa dependência de Deus é necessária para que nós sejamos, de fato, autônomos e maduros, né? Eu me lembrei agora de um outro texto de Paulo, Gálatas, né? Logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, essa vivência, ela se expressa a partir dessa mente renovada, uma mente em convergência com Cristo, que leva a ações convergentes com a palavra. Sabia que o meu problema e o seu problema é você mesmo e eu mesmo. Exatamente. Por isso que Jesus, a essência do evangelho não é esse pseudo-evangelho que algumas pessoas pregam, é a negação do próprio eu. Quem não negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz não é digno de mim, por mais que possa falar, usar uma boa retórica. Cristianismo não é meramente discurso. Exatamente. É realmente vivência. Isso me fez lembrar que muitas vezes a gente vê casais e a gente fala assim, nossa, eles são tão parecidos, né? E às vezes eles ficam até parecidos fisicamente, né? Não vai ser meu caso, que meu marido é moreno, mas eles até falam da mesma forma, né? Por quê? Porque eles convivem muito. Então, se a gente está andando com Cristo, cada vez mais a gente vai se tornar parecido com Ele, na nossa mente, né? Nas nossas ações. Então, a gente precisa estar sempre realmente andando com Ele para nós nos tornarmos parecidos com Ele.
Isso é maravilhoso. E esse caminhar com Cristo que vai nos tornando semelhantes a Ele, vai dando saudade dele também. Porque a gente vai querer não só se relacionar com Ele do ponto de vista espiritual, que é o que nós temos acesso agora, mas fisicamente, face a face. E é por isso a necessidade do preparo constante para a breve volta de Cristo. Essa mensagem da iminência da volta de Cristo, né, que Ele vai voltar e breve, deve nos levar a ter a ciência de que precisamos estar sempre prontos para isso, né, pastor Wellington? Sem dúvida. 2 Pedro, capítulo 3, verso 14, fala muito a respeito disso, né? O apóstolo escreveu: por essa razão, pois, amados, e aqui ele fala depois de anunciar a vinda do Senhor e o fogo abrasador que acabará com tudo aquilo que é mal e então vivermos no novo céu e uma nova terra. Ele diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Não é algo que a gente fica postergando. Eu me lembro que quando eu comecei meu ministério em Curitiba, fiquei 2 anos numa igreja, e aí eu recebi uma ligação de um dos responsáveis por aquela região administrativa da igreja. E eu tinha o costume de atender o telefone e perguntar assim, e dizer assim: pronto? Eu atendi o telefone assim: pronto? Ele disse assim: você está pronto mesmo? Foi a resposta que veio. Essa é uma situação que me ajudou a pensar um pouquinho, né? Pronto para quê, né? Eu sabia que aquele era um dia de reuniões que definiriam o quadro pastoral para o próximo ano, e eu não sabia quem estava me ligando. Naquela época o telefone não tinha essa identificação. Então, quando eu disse pronto, ele falou: você está pronto mesmo? Porque vinha uma transferência. De fato, eu fui designado para uma outra igreja. Essa ilustração, ela ajuda a gente a entender um pouquinho se a gente de fato está pronto para a vinda de Jesus. Não é algo que eu posso fazer, olha, o mês que vem, semana que vem, o ano que vem, eu vou arrumar isso primeiro. Não, eu tenho que estar pronto agora. Eu sei que eu estou vivo nesse momento. Daqui a 5 minutos, não sei. Daqui a 1 minuto, não sei. Então, meu coração, ele deve estar continuamente entregue nas mãos do Senhor, porque seja Ele vindo nas nuvens dos céus, ou eu descansando no pó da terra, eu preciso estar selado, irrepreensível e sem mácula, em paz, para receber das mãos do Senhor a promessa que Ele nos faz. A gente não tem muito amanhã, né, professora Anne? Não, a gente tem que ser hoje, né? Quando a gente vai para a palavra de Deus, em Hebreus 3, 7, diz assim, ó: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, mais uma vez, nós temos a ênfase no hoje. E é interessante porque eu não estou ali no tempo de Paulo, né? Mas quando eu leio, eu vejo e falo assim, eu sinto que é hoje, né? Agora. Ele colocou agora, ou seja, é para o seu tempo, é para agora. Vamos lá. Assim, pois, como diz o Senhor, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É interessante porque a gente vê ali que o Espírito Santo, ele vai dizer para a gente, ele está trabalhando conosco, só que depende de nós abrirmos o nosso coração, né? Não endureçais o vosso coração. Então, a gente tem responsabilidade de estarmos abertos para ouvir a voz de Deus. E é interessante também um outro ponto que eu conectei com uma parábola muito conhecida, parábola das 10 virgens. Então, nós temos ali 2 grupos representados, né? As virgens que são nécias, ou seja, elas não estavam preparadas, e aquelas que estavam preparadas. Então, nós temos que estar justamente do lado ali das que estavam preparadas, esperando o noivo chegar, e não daquelas que não tinham o azeite, né, que era o Espírito Santo. Então, nós precisamos estar sempre prontos. E não é amanhã, não é depois, é hoje, porque a gente já estudou isso. Cristo pode voltar para mim hoje. É verdade. Porque a minha vida é tão fraca, nós somos tão fracos, nós somos feitos do pó da terra. Qualquer momento a gente pode expirar e temos que estar preparados para a volta de Cristo, que aí então nós teremos a possibilidade de ter a eternidade, né? Porque eu vou estar ali na primeira ressurreição. Amém. Agora, professor, o que você diria para alguém que dissesse o seguinte: sim,
Mas a Bíblia diz isso, só que o Espírito Santo me está dirigindo noutra direção. Existe uma tensão entre a guia do Espírito Santo e a palavra escrita? Não, não desse Espírito que eu estou falando, não. Eu estou falando do Espírito Santo, que é Deus. Que é o mesmo que inspirou a palavra de Deus e que não tem linguagem, quer dizer, contraditória, né? Com certeza. A palavra de Deus, ela não tem contradição. O Espírito Santo sempre guia em conformidade com a palavra que Ele mesmo inspirou, né? Com certeza. Que bênção estudar a palavra de Deus. A gente tem que estar sempre pronto. Jesus vai voltar em breve, mas a nossa vida passa e pode ser que a morte nos encontre em algum momento antes que Jesus venha. E aí os casos estarão decididos. Nesse sentido, nós precisamos estar sempre hoje, não amanhã. A gente não tem o amanhã, a gente tem o hoje. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Por que você está demorando a tomar uma decisão ao lado da verdade? Jesus está te chamando agora. Hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Está dizendo o Espírito Santo para você. O que está faltando para você colocar sua vida nas mãos de Deus? Aceite o convite do Salvador, entregue sua vida plenamente a Ele e você e sua família serão salvos se eles também seguirem este caminho. Esta bênção, esse convite do Senhor está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até lá.